Boa noite, igreja. Sejam todos bem-vindos à casa de Deus. Como é bom saber que o nosso futuro está na mão de Deus, né? A gente cantou agora há pouco, né? Meu futuro está na mão de Deus. Traz um conforto isso? Traz, né? Traz um pouco de paz? Realmente traz. É um prazer estar com os irmãos aqui. Desde já também cumprimentamos nossos amigos visitantes. Se tiver alguém nos visitando, eu não sei, né? Sejam bem-vindos à casa de Deus, tá? Esse é o lugar que Deus marcou para estar se encontrando conosco. E começar a semana na casa de Deus é bênção, irmão. É bênção e é privilégio. Trago alguma palavra de Deus para nós essa noite. E gostaria de falar para vocês a respeito um pouquinho de verdade presente. O que é verdade presente? Verdade presente é um termo na teologia que diz que Deus sempre teve uma verdade presente para cada época no meio do seu povo. Sempre teve uma verdade presente. Vou dar um exemplo para a gente aqui. Verdade presente no tempo de Adão e Eva. Qual era a mensagem mais urgente e presente naquele momento aí no Jardim do Éden? Não coma desse fruto. Tinha outra mensagem mais importante? Não. A mensagem importante do Jardim do Éden era: não coma desse fruto. Se comer, vocês vão morrer. E se a gente avançar uns 1.500 anos mais para frente, vamos chegar em Noé. Qual é a verdade presente no tempo de Noé? Tinha uma verdade presente no tempo de Noé. Entre aonde? No barco. Entre no barco. Essa é a mensagem. Quem entrar no barco vai se salvar. Quem não entrar vai perecer. Tinha outra mensagem mais importante? Então, verdade presente, queridos, Deus sempre teve em cada fase uma verdade presente. Eu sei que alguém pode estar assim pensando: e a nossa verdade presente? Qual é a mensagem de verdade presente para nós hoje, né? Vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Apocalipse, capítulo 3. Apocalipse, capítulo 3. Isso. Quem tiver sem Bíblia, irmão, Rafael está distribuindo a Bíblia ali. Só levantar a mão aí, ó, para você poder participar conosco. Amém ou misericórdia aí? Amém? Acharam? Tá. Apocalipse, capítulo 3. Mas antes de ver, curva sua fronte, vamos falar com Deus. Querido Deus, estamos com a sua palavra aberta nesse momento, nessa noite de domingo, em tão boa circunstância, um local bem agradável, mas queremos ouvir hoje a tua voz, Senhor. Fala conosco, Senhor, que teu Espírito Santo seja derramado nesse lugar. Possamos sair daqui da certeza que ouvimos a tua voz e permita colocar a tua palavra, Senhor, no nosso coração, para não pecarmos contra ti. Eu me entrego na tua mão nesse momento. Se o Senhor não for usar a minha boca e a minha mente, por favor, Senhor, me tira daqui da frente. Eu prefiro passar vergonha diante dos meus amigos do que ficar aqui na frente sem a tua presença. Então me coloco nas tuas mãos nesse momento. Faça a tua vontade em nossas vidas, por Jesus. Amém, Senhor. Amém. Apocalipse capítulo 3, ele vem falando sobre 7 igrejas. Né? Pega do 2 e o 3, vem falando sobre 7 igrejas, onde o apóstolo João teve uma missão de escrever cartas e enviar para essas igrejas. Essas igrejas se encontravam na Ásia Menor, hoje em dia onde é a Turquia, e lá tinha várias igrejas, mas Deus escolheu 7 igrejas, e diz para João assim, ó, escreve cartas e envia a essas 7 igrejas. 7 igrejas. A primeira é a Éfeso, lá no capítulo 2, você pode folhear e você vai ver. Esmina, Pérgamo, Tiatira, Sarde, Filadélfia e quem mais? Laodiceia. 7 igrejas daquele tempo. E João teve a visão e escreveu carta para essas igrejas. Agora, por que Deus pediu para que fosse escrito carta para essas 7 igrejas? Algo para nós entendermos o Apocalipse 2 e 3, nós precisamos entender essa frase aqui, ó. Se em cada momento da história, né, Deus teve uma mensagem presente, vamos ver qual para nós hoje.
Mas para escrever carta para essas igrejas, diz assim, ó, porque elas estavam vivendo situações diversas que representariam 7 fases pelas quais passaria o povo de Deus ao longo da história, da primeira vinda até a segunda vinda. Captou? Essas igrejas estavam vivendo situações que representariam 7 fases que o povo de Deus ia passar desde a primeira vinda até a volta de Jesus. Essas igrejas estavam vivendo essas situações. Então, foi orientado a escrever para essas 7 igrejas essas cartas. Elas estavam localizadas na Ásia Menor, como acabamos de falar. E para nós, né, vamos ver aqui, todas tiveram sua verdade presente. A primeira igreja, chamada de Éfeso, ela foi do ano 31 ao ano 100. Essa igreja foi o período dos apóstolos. Já pensou, você vai na igreja com Paulo, né, com Pedro, né, todo mundo lá reunido, né, os apóstolos naquela igreja fervorosa, a igreja que recebeu um Pentecostes. E essa igreja ela durou do ano 31 ao ano 100. Olha só, acompanhe comigo. Ela se encerrou com a morte de João no ano 100. Do ano 100 a 313 foi a igreja de Esmirna, né? Esmirna. Ela viveu esse período, tá? Um período da perseguição, o período onde os cristãos eram jogados nas covas dos leões, naqueles espetáculos, naqueles arenas. Essa igreja viveu esse período. E ela se encerrou no ano 313. No ano 313 a 538 começou a igreja chamada Pérgamo. Pérgamo. Foi aonde houve aquela revolução. Constantino uniu o catolicismo junto com o cristianismo, o paganismo, quer dizer, né? Houve a liberdade religiosa, os cristãos podiam adorar, o cristianismo passou a ser uma religião oficial de Roma, né? Mas ela durou até 538. Depois veio a igreja de Tiatira, 538 a 1517, Sardes, 1517 a 1798, depois veio Filadélfia, que é a 6ª igreja, que foi de 1798 a 1844. E, pela história estudada, viu que em 1844 nós entramos no período da igreja de Laodiceia. E ela vai até a volta de Jesus. Nós estamos vivendo no período de Laodiceia. Quando Cristo entra, troca de lugar, né? Entra no lugar santíssimo. Tanto que Laodiceia quer dizer ao povo, de Ceia, justiça, povo do juízo, o povo que julga. É o termo chamado Laodiceia. Então, se nós estamos vivendo o período de Laodiceia, qual é a verdade presente para nós hoje? A mensagem de Laodiceia. A mensagem de Laodiceia é uma verdade presente para nós que vivemos nesse período. E qual é a mensagem de Laodiceia? Bom, depois dessa introdução, vamos ver após o capítulo 13, no verso 14. Vamos ver a mensagem de Laodiceia. Diz assim: ao anjo de Laodiceia escreve, essas coisas diz o Amém. Quem é o Amém? Deus. Jesus. Ele é o alfa, é o ômega, é o princípio, é o fim. Ele é a confirmação de tudo, né? A testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Jesus, como princípio da criação de Deus, não é que Jesus foi criado por Deus, mas Jesus estava onde? No princípio da criação, junto com Deus. Na criação estava Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Tanto que Jesus, quando vai fazer o homem, ele pega lá o pó da terra e diz assim, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Ele não diz assim, eu vou fazer o homem, ele diz, façamos o homem. Então estava Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E o texto continua, a mensagem de Laodiceia, que é o nosso período, diz assim, conheço as tuas obras, que nem és frio e nem quente. Quem dela fosse quente ou frio, assim porque és morno, e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-me da minha boca. Qual era a temperatura de Laodiceia? Morna. Aqui dá uma alusão também que lá em Laodiceia não tinha água, fontes naturais em Laodiceia.
A água de Laodiceia vinha de fontes termais, pelo um duto até a cidade. E diz que essa água termais, de ação quente, chegava lá morna, e as pessoas tinham ânsia de vômito ao beber essa água, né? E Jesus disse assim, assim como é a água de vocês, assim vocês estão para mim. Estou a ponto de vomitar. Laodiceia estava numa condição morna. Foi à igreja hoje? Não. Ah, tá bom. Estudou a lição? Não. Ah, também tá bom. Tem a lição da escola sabatina? Não tem, não. Ah, também tá bom. Tudo tá bom. Sabe? Laodiceia, ela representa a indiferença religiosa. Indiferença religiosa. Talvez se eu estivesse pregando aqui no sábado da igreja, eu estaria com tantos lugares vazios? Não estaria. Quarta-feira? Também não. Eu fui ancião há 16 anos lá em Nova Iguaçu e sempre eu ficava triste ver a igreja vazia. Sempre ficava triste, né? Até hoje vejo algumas pessoas revoltadas que a igreja está vazia. Mas, querido, essa é o período que nós estamos vivendo. Depois que eu aprendi que isso é o normal, Seria extraordinário se quarto e domingo estivesse superlotado. Alguma coisa está acontecendo. Mas nós estamos vivendo um período de quê? Laodiceia. Qual é o período de Laodiceia? Mornidão. Então, isso aqui é o normal. Aí eu aprendi que o importante é eu estar lá. O importante é eu lutar para estar lá. Porque a salvação, ela é individual. Ela é individual. E eu ficava triste de ver isso, né? Quando eu ajudava a escola sabatina, eu ficava triste em ver, porque nosso alvo era todo mundo ter lição. Há 16 anos no ancianato, ajudando a escola sabatina, jovens, e eu tinha uma classe jovem também, que eu tomava conta dos jovens, e meu sonho era todo jovem com lição. Em 16 anos, sabe quantas vezes eu consegui isso? Nenhuma. Mas depois eu compreendi por quê. Nós estamos vivendo o período de Laodiceia. É mornidão. Aí eu parei de me aborrecer, de ficar chateado, porque não tem como. Meu sonho era todo mundo com a lição da escola sabatina. Eu creio que quem gosta de futebol aqui, cada um tem uma camisa do seu time, não deixa de ter. Mas uma lição custa 17 ou 12 reais, não sei quanto custa mais uma lição, 20 reais, a pessoa não consegue ter. Eu sou adventista, mas não estudo a lição. Eu sou adventista, mas não tenho a lição da escola sabatina. É Laodiceia, querido. É o período que nós estamos vivendo. Mas o texto continua, diz assim. Olha o que Laodiceia diz. Porque dizes, estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, e nem sabe que és infeliz, sim, miserável, o que mais? Pobre, cego e nu. Olha a audácia de Laodiceia. É uma cidade próspera, rica, não precisava de nada. Houve um terremoto uma vez que eles não precisavam da ajuda de Roma para reconstruir. Eles mesmos reconstruíram tudo, porque uma cidade tinha fartura, sentia-se abastada. E a mensagem de Laodiceia diz assim, bem sabe que você é miserável, cego, pobre e nu. E quando fala essa palavra nu, me remete lá em Gênesis. Lembra quando Adão e Eva estavam o quê? Nu? O que eles fizeram? Oi? Se envergonharam e fizeram o quê? Se esconderam. Eles reconheceram que tinham errado e se esconderam. Laodiceia estava nu e não sabia. Laodiceia não reconhecia a sua necessidade de Cristo. E o texto continua. Aconselho, aí sim. O estado da Laodiceia, a mornidão, essa diferença espiritual, só tinha um remédio. Aí, na mensagem para ele, vem João, diz para ele assim, no verso que nós acabamos de ver agora, 18 agora. Aconselho que de mim compres ovos refinados pelo fogo, para que te enriqueças, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a tua nudez, e colírio para ungir os olhos, a fim de que veja. Somente os remédios dados por Deus poderia fazer a Laodiceia mudar a sua situação. E ele diz assim, eu aconselho que de mim você compre ouro refinado.
Se nós formos traduzir isso profeticamente, simboliza, sabe o quê? Fé e amor. Fé e amor. A fé, ela é um músculo do cristão. E nós sabemos que todo músculo que não é exercitado, ele começa a minguar. O que hoje é mais falado aí fora é um problema chamado sarcopenia, que é a perda de músculo, que a gente começa a ter a partir dos 30 anos. E os idosos agora estão indo para a academia, fazendo ginástica, lutando para poder manter a sua massa muscular. E com medo disso também fui para a academia também. Porque é importante a gente ter músculo, é a sustentação. E a fé também é um músculo do cristão. Se ela não for fortalecida, ela mingua. Uma frase que eu aprendi há milhões de anos atrás, na lição da Escola Sabatina, no rodapé, nunca mais saiu da minha mente. Essa frase diz assim, ó, a fé, ou ela cresce pelo exercício, ou ela morre pela negligência. Se eu não exercitar a minha fé, ela vai morrer. Ela vai morrer. Ela tem que estar se exercitando quando? Todo dia. E aqui diz assim, ó, espero que você compre de mim o ouro refinado, fé e amor. E amor. Diz algum comentário, se nós amássemos mais, nossa igreja estaria repleta e lotada de gente. Porque o amor o amor já está caindo naquela profecia de Jesus, lá em Mateus 24, né? Por se esfriar a iniquidade, o amor se esfriará de quem? Ainda bem que não é de todo, né, irmão? Ainda bem que nessa profecia de Jesus tem uma esperançazinha chamada, sabe o quê? Quase. Quase. Isso quase quer dizer que não deve ser nem em você, nem em mim. A gente tem que lutar para isso. Mas está se esfriando. Ou o amor não está se esfriando? Se você vê essas reportagens que nem aconselho ver, nem a Bíblia aconselha ver, a gente vê isso, você vai ver como o amor está se esfriando a largos passos. As pessoas cada vez mais insensíveis, mais apáticas à necessidade do seu próximo. A empatia está se perdendo. E ele fala assim, ó, Laodiceia, você precisa comprar de mim o ouro refinado. A sua fé tem que ser provada, e ela é provada todo dia, e você tem que procurar vencer a todo dia. E ele diz o segundo remédio, vestiduras brancas. Lá em Laodiceia, uma cidade rica, como eu falei, ela tinha um comércio chamado da lã negra. É uma lã especial que nenhum lugar tinha. E eles exportavam essa lã para todos os lugares. E aqui Jesus escreve assim, ó, você prefere de vestiduras brancas. E o que é vestiduras brancas? A pura justiça de Cristo. Ele quer tirar o pecado e colocar sobre nós a sua vestidura branca. Porque todos nós, queridos, queira você ou não, vamos comparecer diante do tribunal de Deus. E quando o acusador olhar para você e apontar o dedo, esse é meu, o justo juiz vai ver que você está com uma vestidura branca e vai ver que Jesus morreu por você e vai te salvar. Vestiduras brancas, justiça de Cristo. E o terceiro remédio que ele pede, sabe qual é? O convívio. E o que é o convívio? O Espírito Santo, o Consolador, aquele que estaria conosco todos os dias, nos ajudando, aquele que vem a voz assim, diz assim, ó, este é o caminho, andai por ele. Aquele que nos corrige, nos disciplina, aquele que leva nossas orações a Deus, aquele que prometeu estar conosco a cada momento da nossa vida. O convívio, a gente não pode sair de casa sem pingar esse convívio, porque nós amanhecemos o dia fazendo as escolhas, terminamos o dia fazendo as escolhas. E quando você chega a começar o dia e termina o dia, você olha para trás e você vê, será que eu acertei em todas as escolhas desse dia? Não, errei nessa, errei naquela. E no outro dia você tem que estar se conectando com o Espírito Santo, porque é Ele que vai te guiar até a volta de Jesus. O convívio. Mas, pasmem vocês, em Laodiceia também tinha uma faculdade de medicina que desenvolvia o melhor convívio da região. Mas Jesus diz assim, ó, você tem que comprar de mim esse convívio. De mim esse convívio. E o texto continua dizendo, irmãos, eu repreendo e disciplino a quanto amo, ser, pois, zeloso e o quê? E arrepende. É o convite de Deus, se arrepende, se arrepende. E ele diz mais, eis que estou à porta e bato.
Se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Quantas vezes nós usamos esse versículo para as pessoas lá fora, para as pessoas que não aceitavam Jesus ainda, para poder abrir o coração dela para Jesus. Mas, queridos, o verso 20 está na carta de Laodiceia, está endereçada, esse verso, a nós. Esse verso está endereçado à igreja de Deus. Esse verso não é para quem não aceitou Jesus, embora possa se usar, mas ele está dentro da carta de Laodiceia, endereçada para a igreja de Laodiceia, para o período que o povo estaria vivendo. E Jesus está à porta e bate, querido. Isso me remete a duas situações, uma boa e uma ruim. Fala qual, a boa ou a ruim primeiro? A ruim, gosta das coisas, a ruim primeiro? Não, vou fazer o contrário, vou falar a boa, né? Deixa o ruim para depois, né? A boa para nos alegrar, né? A boa desse verso, quando diz que Jesus está à porta e bate, e diz assim, se alguém ouvir a minha voz, se ele está batendo, que voz é essa? Aí eu pensei que eu já fiz isso, de bater na casa de um amigo e chamar o nome dele junto, porque eu queria tanto falar com ele. Então, além de bater, eu também chamava. E eu vejo aqui, Jesus, além de bater, ele falou assim, eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz. Querido, Jesus, ele bate e chama pelo nosso nome. Ele chama, Elias, Francisco, ele chama. Ele não só bate, ele fala, se alguém ouvir a minha voz. Ele diz assim, se alguém ouvir a minha voz, sabe por quê? Laodiceia, queridos, está uma mornidão tão grande, que lá dentro está tendo um outro tipo de ruído, que não está conseguindo ouvir a voz de Deus. Então, queridos, Jesus, a porta batendo, queridos, é a insistência dele por cada um de nós. Ele não desiste de você. Ele não desiste de cada um de nós. O céu é 24 horas pensando em cada um de nós. E como vai nos ajudar na situação difícil que estamos passando, como vai ajudar no nosso relacionamento matrimonial, como vai ajudar com nossos filhos, como vai ajudar no nosso emprego, como vai ajudar com a nossa desilusão, decepções. O céu é 24 horas pensando em nós. Amém, né, irmão? Amém. Ele não desiste de nós. A insistência dele, essa carta é para nós. Estou à porta e bato. Mas a parte ruim, querido, se Jesus está batendo a porta é porque ele está no lado de fora. A parte triste é se Jesus está batendo a porta, ele está no lado de fora. Passamos anos na igreja, mas às vezes esquecemos de aceitar o dono da igreja. A igreja adventista sempre fala, é uma mãe. Ela ensina tudo, você aprende tudo, fazer tudo, você canta, ora, prega, dá estudo bíblico, faz tudo. Sabe que mais precisamos é deixar Jesus entrar dentro do nosso coração. Para a gente não cair, sabe o quê? Na rotina, eu posso dizer assim, na tradição. Eu sou adventista, sou. Mas precisamos examinar nós mesmos. Como o apóstolo Paulo diz, lá em Coríntios, ele fala assim, Coríntios 13, verso 5, examine a vós mesmo se ainda estás na fé. Se ainda estás na fé. Ele não manda você examinar a fé do outro, ele fala assim, examine a vós mesmo se vocês ainda estão na fé. Ou se já está na tradição, no costume, é uma igreja boa, é agregadora, né, o pessoal são muito bom, né, e você vai levando aquilo ali, mas cadê Jesus dentro do coração? O pior testemunho evangelístico é um cristão sem Cristo. É um cristão sem Cristo. Sabe? É como Jesus disse para os fariseus e escribas lá em Mateus 23, e diz assim, vós sois como sepulcros caiados. Sabe o que é isso, né? Sepulcros caiados. Antigamente, vai do Nova Iguaçu, a gente vai para o cemitério fazer projeto bálsamo, né? Lá, né? E sempre chegava lá, eu via aquele jovem com aquelas vatas de cal, né? E as pessoas davam trocado para aqueles meninos, iam lá e pintavam, né, as sepulturas, ficava aquilo tudo branquinho,
Depois começou a vir colorido, vinha azul, amarelo, a cor que a pessoa quisesse. Agora proibiu, vai, tudo branco mesmo, né? E a pessoa sairia infeliz, porque o sepulcro estava todo caiado, todo pintado, mas dentro tinha o que, irmão? Podridões e ossos. Sabe? Assim é a religião dos escribas e fariseus. Por fora aquela aparência, ou meu irmão para cá, ou meu irmão para lá. E aqui na igreja é muito fácil a gente chamar de irmão, né? E é muito fácil, é muito gostoso, né? Mas lá em casa, como é que é? Lá em casa, como é que deve ser? Né? Eu, quando jovem, eu fazia de tudo na igreja, aquela empolgação, irmão para lá. A igreja de Nova Iguaçu, o bebedouro ficava lá embaixo. E quando eu cheguei, fui lá beber água, quando voltei, uma irmãzinha, você pode pegar uma água para mim? Aí eu olhei para a escada assim, né? Oh, cravo, minha irmã. Né? Estou na igreja, né? Cravo, minha irmã. E desci lá, peguei a água para ela, entreguei a água para ela. Foi uma coisa tão normal, né? Legal. Mas no dia de semana, eu estava na sala de casa vendo um filme, e eu levantei para ir na cozinha beber uma água, meu irmão, traz um copo para mim. Eu falei assim, vem buscar, não sou seu empregado. Na mesma hora, o Espírito Santo me deu um queijo cascudo assim, sabe? Eu senti na hora assim, sabe? Lá na igreja você desceu vários degraus, né? Teu irmão 2 metros, né, de você, e você fala isso. Né? E eu não peguei água para ele, quando eu voltei para a sala, e tu vai ver aquela coisa assim, né? Aí veio essa na minha cabeça assim, né? Porque na igreja você fez aquilo e em casa você faz desse jeito, né? Aonde começa a nossa igreja, queridos? A nossa casa, a nossa casa. Jesus precisa entrar, e ele está todo dia insistindo, deixa eu entrar, tanto na sua casa como na casa coração, porque quando ele entra, ele faz mudança, quando ele entra, você não é mais o mesmo. Precisamos ter a importância de abrir o coração para Jesus, e como eu abro o coração para Jesus? Com o meu relacionamento diário com ele. Se eu diminuir o meu relacionamento diário com Deus, meu coração vai se fechando, e lá dentro vai fazer muitos barulhos, sabe? Muito barulho desse mundo, muitos convites desse mundo, que você não vai mais ouvir a voz dele na porta batendo. Ele vai bater, vai chamar pelo nome e não vai ouvir. E esse é o estado que nós estamos vivendo. Esse é o período que nós estamos vivendo nesse momento. Lembre-se, você não consegue escapar do período de Laodiceia. Não tem como. Esse período vai até a volta de Jesus. Mas você não deve viver como um laodiceano. A escolha é nossa. A escolha é sua. Eu estou dentro do período de Laodiceia. Vai ser isso aqui, ó. Igreja vazia, as pessoas desanimadas, tudo está bem, tudo está legal, né? As pessoas querendo mais mordomia. Enquanto está tudo bem, está tudo bem. Não tem prova, não tem nada, tudo está bom. Isso vai ser o nosso período, né? Igual ontem, me convidaram para uma tardívia, né? Eu falei assim, eu não vou, não gosto de tardívia. Tardívia é coisa de preguiçoso. Eu não vi isso nunca na Bíblia, tardívia. Eu nunca vi isso, nunca vi. Aí o jovem falou assim, tu vai lá na tardívia? Eu falei, não vou. Me chama para uma vigília, eu vou. E falei ontem lá na igreja, o pessoal estava reunido para ir para a tardívia, falei assim, olha, há mais de 25 anos que eu não sei o que é uma vigília. Depois que inventaram o tardívia, acabou a vigília. Eu não sei vocês, quantos anos tem? Pouco tempo teve vigília? Não tem mais. Sabe por quê? Vou sair da minha casa, eu vou sair da minha casa, do meu conforto, é perigoso. Aí ele falou assim, não, fizeram tardívia porque é perigoso. O que é perigoso? Você sair 10 horas da noite quando acaba a tardívia? Ou sair 5h30 da manhã quando está amanhecendo o dia? Sabe, querido? Se nós não lutarmos, não se esforçarmos, tá? Não é isso como crítica, tá? Nós somos um povo, somos família, né? Estamos falando aqui entre famílias, entendeu? Nós temos que se esforçar. E foi para ele assim, tardívia é coisa dos discípulos. De 10 horas, os discípulos estavam tudo dormindo. Jesus foi lá e acordou ele e falou assim, chamei vocês para uma vigília, não foi para tardívia não, né? E os discípulos, não, Senhor, eu pensei que era tardívia. 10 horas os discípulos já estavam. Não. Possamos buscar Deus com mais intensidade, mais intensidade. O jovem me chamava para fazer um viradão de série. Já ouviu isso? Viradão de série.
Os jovens estavam se reunindo, pasmem vocês, para a noite toda pegar uma série e assistir até no outro dia de manhã. Aí eles pegavam, depois do JA, pegavam o lanche, compravam, faziam aquela vaquinha deles, né? E tudo, iam para a casa de alguém e me chamavam para fazer um viradão de série. Aí eu falei assim, ó, eu vou, mas para a semana vamos fazer um viradão com Deus. Aí eles ficavam meio sem graça, né? Que a gente mais velho tem que chamar mesmo ali, dar uma força para eles, né? Só sei que eles nem me chamavam para a série, nem teve viradão com Deus, não teve nada. Nem me chamavam mais. Como é que diz? Me lacrava, né? Como fala, né? Fui lacrado. Fiquei sabendo que teve viradão de série, mas não me chamavam mais, não. Não me chamavam mais. Sabe, querido, precisamos. O céu está aberto com o poder de Deus para cada um de nós, para sairmos para testemunhar, para poder pregar esse evangelho. Entendeu? Onde foi chamado lá para sair para a rua, para poder evangelizar. Uma igreja de 500 membros, o irmão conseguiu levar umas 9 pessoas. Chamei e falei assim, meu irmão, para de dar murro em ponta de faca. A igreja só vai sair para o ide, depois que ela entender o vinde. A igreja não está vindo. Enquanto não tiver programações para reivindicar a nossa fé, lutar para nós aumentarmos a nossa chama, nossa experiência com Deus, a gente não vai ter como ir. Eu só vou se eu tiver uma experiência com Deus. Como é que eu vou falar de um Deus que eu não estou vivendo? E alguns até foram, mas sabe para quê, irmão? Para sair na selfie. Depois bosta lá o pessoal que foi para a rua, aquelas fotos, não é nada contra, normal, é bacana que incentiva os outros, mas muitos até vão para sair na selfie. Mas de coração, para poder pregar o evangelho, que precisamos trazer a igreja para o vinde. Quando a igreja entendeu o vinde, entendeu o período que ela está vivendo, e dizer assim, ó, eu estou em Laodiceia, mas eu não sou laodiceano, aí esse evangelho vai avançar. Que Deus nos abençoe, tá? Que Deus nos ajude. Falo isso aqui hoje com muito carinho, porque eu amo essa igreja. Tá? São 45 anos. Já estou aposentado, já estou salvo para sempre, é isso? Poxa, irmão, 45 anos, irmã. Não. Posso perder em segundos minha salvação. Possamos estar atentos, que nós estamos períodos de Laodiceia, mas Deus quer a gente fora de Laodiceia. Que Deus abençoe a cada um de nós.